Uma honra estar com vocês. Obrigado por essa oportunidade e que Deus abençoe a cada um, dando graça, dando direção, dando sabedoria para cuidar das ovelhas de Cristo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social. Eu queria deixar, então, irmãos, uma reflexão para vocês à luz da segunda carta de Paulo a Timóteo. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu pediria que você abrisse comigo no 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6 ao verso 18. Vocês bem sabem que essas são as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia antes do seu martírio. Então, Paulo, que foi considerado o maior apóstolo, maior evangelista, maior pregador, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está preso pela segunda vez em Roma. A primeira vez nos anos 61, 62 e desta feita agora nos anos 66, 67. Ele está preso em virtude de uma catástrofe que aconteceu, muito mais grave do que essa que aconteceu agora no Líbano, porque foi o incêndio deliberado da maior cidade do mundo da época, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes. Um incêndio de 7 noites e 6 dias. A cidade ficou arrasada, mas Nero, que foi o verdadeiro incendiário, encontrou um álibi para botar a culpa desse crime nefasto e horrendo na costa dos cristãos, porque dos 14 bairros de Roma, os 4 que não haviam sido fortemente atingidos pelas chamas eram muito povoados por judeus e cristãos. Então, esse crime foi jogado no colo dos cristãos e começa, então, um verdadeiro massacre contra a igreja, os crentes crucificados, queimados vivos. E essa perseguição, então, chega nas províncias e Paulo, a essas alturas, era o grande líder do cristianismo e começa a ser procurado como o líder, entre aspas, dos incendiários. Então, Paulo é preso, talvez em Troade, na casa de Carpo, levado para Roma e jogado na masmorra mamertina, que era uma prisão escura, insalubre, mal cheirosa, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. E ali Paulo enfrenta não só a carranca dessa crise, mas enfrenta os efeitos colaterais dessa crise. O primeiro efeito colateral está aí no capítulo 2, versículo 9 desta carta, quando ele diz que, pelo Evangelho, ele estava suportando até algemas como malfeitor. E pegando uma palavra muito comum dos nossos dias, chamada fake news, fique imaginando quais seriam os fake news que estavam circulando no Império Romano sobre Paulo. Talvez as pessoas conversassem nas ruas, nas casas, para todo lado. Você está sabendo da última? Aquele pregador famoso? Pois é, aquele cara está preso. Ele estava por trás do incêndio de Roma. Ele é um malfeitor, ele é um bandido, ele é um criminoso. Isso é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas. Não dá para recolhê-las todas. Então, o primeiro efeito colateral que Paulo sofre foi uma campanha perversa de desconstrução do seu caráter, da sua reputação, lançando sobre ele uma acusação grave de um crime horrendo, do qual ele era inocente. Mas a acusação está posta, a acusação está feita. Em segundo lugar, você vê um outro efeito colateral no capítulo 1, versículo 15, onde ele diz que todos os da Ásia o abandonaram. E aqui o abandonaram por se acovardarem, o abandonaram porque ficaram com medo de dedicarem a ele solidariedade ou saírem em defesa dele diante de uma acusação tão grave, e tendo a máquina do império por trás, e sofrerem as mesmas consequências. Então, Paulo enfrenta aqui um segundo drama,
que é o drama do abandono deliberado dos seus irmãos, talvez filhos na fé, das igrejas que ele plantou direto e indiretamente nos anos que ficou na província da Ásia Menor. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, igrejas que ele plantou direto ou indiretamente. Se você perceber, tem um terceiro efeito colateral no capítulo 1, versículo 8, quando ele menciona que o próprio Timóteo, que era seu filho na fé, estava com vergonha dele e das suas cadeias. Então, o próprio Timóteo está constrangido, cheio de dedos, de sair em defesa de Paulo. Imagine a dor que deve ter provocado isso no coração do apóstolo. Saber que aquele que era o seu mais próximo colaborador estava também constrangido em declarar apoio explícito a Paulo diante da acusação tão grave que Paulo estava sofrendo. Mas um último efeito colateral que eu gostaria de destacar está no capítulo 4, verso 16, quando o apóstolo Paulo diz que na sua primeira defesa ninguém foi a seu favor, mas todos o abandonaram. Então, Paulo, diante da oportunidade de defesa, porque o direito romano, embora Paulo sofresse uma acusação tão grave, mas tinha direito de defesa, marcaram audiência para que Paulo se defendesse. E Paulo vai, certamente, na expectativa de ter muita gente para defendê-lo, para dizer que ele não era um bandido, que ele não era um criminoso, que ele não era aquilo de que o acusavam. Quando ele vai para esta audiência, para esta primeira defesa, diz o texto, ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. Imagine o senso de ingratidão das pessoas e como Paulo sofreu esse golpe, esse baque, de ter investido a sua vida, gastado o seu tempo, se doado, agora velho, cheio de cicatrizes, pobre, acusado injustamente, abandonado, está aqui enfrentando esse drama de ninguém aparecer para defendê-lo. O resultado desta cena está aí no capítulo 4, versículo 6. Ele sai desta audiência como alguém sentenciado à morte. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então, Paulo, ao escrever este texto de 2 Timóteo 4, 6 a 18, ele escreve esse texto numa crise muito maior que a que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise universal, uma pandemia que assola a saúde pública, que traz na sua esteira uma recessão econômica, para muitos, uma depressão econômica. Mas a crise que Paulo estava enfrentando era pior. E Paulo está aqui agora escrevendo essas palavras no corredor da morte, na antessala do martírio, ensinando a Timóteo princípios para uma vida cristã vitoriosa em tempos de crise. Eu gostaria de, à medida que eu for citando esses princípios, aí a gente ia lendo os textos, tá bom? Então, vamos ver os princípios. O primeiro deles, veja vocês no versículo 9, quando ele diz para Timóteo assim, procura vir ter comigo depressa. E o que ele está dizendo aí é o seguinte, o Timóteo, e eu acho que o princípio que nós poderíamos aproveitar é esse. Quando a crise chega, quando a dor bate, quando o problema mostra a carranca para nós temos que ter coragem de pedir ajuda. Nós, pastores, somos, via de regra, pessoas solitárias. Nós cuidamos de gente, mas não tem ninguém para cuidar da gente. A solidão pastoral é uma realidade. É uma realidade. E talvez é importante destacar que se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Todos nós precisamos ter um amigo em quem confiamos, para quem você pode ligar e dizer, corre para cá, eu preciso da sua ajuda, vem ficar comigo. Um ombro amigo, para quem você tem coragem de abrir o coração, para quem você tem coragem de repartir suas dores mais íntimas, com quem você tem coragem de dividir sua carga. Talvez um dos grandes dramas destes últimos tempos é a quantidade de pastores no Brasil e no mundo que têm cometido suicídio.
E por que você pergunta? Meu Deus, o que acontece? Talvez esse colega não tinha um amigo. Então, nós temos muitos colegas de ministério, mas nós temos poucos amigos com quem você tem coragem de abrir o coração, sem medo de que vai puxar o seu tapete, vai apunhalar você pelas costas. Então, o primeiro princípio que nós estamos aprendendo aqui é que todos nós precisamos de amigos, a quem, na hora da necessidade, ter coragem e humildade de pedir ajuda. O segundo princípio que gostaria de repartir com vocês está aí no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E talvez o princípio que eu pudesse aqui destacar é que nós, ao enfrentarmos as decepções naturais da vida, precisamos ter cuidado para não fazer registros de mágoas. Porque isso é um fato. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. A questão não é o que as pessoas vão fazer com você e comigo, é como nós vamos reagir a isso. Se nós guardarmos mágoas, nós vamos perder o foco. Nós vamos perder a saúde. Nós vamos perder a paz. Então, não é simples, não é fácil alguém ser abandonado quando mais precisa de ajuda. Ou alguém ser abandonado por alguém em quem você investiu. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado quando você está correndo risco. Então, Paulo, se ficasse remoendo essa dor, essa mágoa, essa tristeza, esse sentimento de monturo, de ser abandonado, descartado, na hora que mais precisava de um ombro, ele poderia ter se afundado num poço escuro de depressão. Então, é hora da gente começar a pensar nisso. Não faça registro de mágoas. Não arquive memórias amargas. Não permita que as pessoas determinem o que você vai sentir e pensar. Não entregue as suas emoções nas mãos de terceiros. Não faça registros de dores. Mas há um terceiro princípio que eu queria ir pensar com vocês, que está no versículo 11. Traze Marco contigo, porque ele me é útil para o ministério. Bom, esse Marcos aí é o mesmo Marcos lá de Atos 13, que sai com Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. Era o primo de Barnabé e assistente dos dois missionários. Mas em Atos 13, esse Marcos abandona os dois missionários e retorna para a casa dele em Jerusalém. Nós não sabemos a razão, a Bíblia não menciona explicitamente, talvez porque era muito jovem e não suportou os problemas da viagem missionária, talvez porque o comando muda das mãos de Barnabé para Paulo em Pafos, talvez porque essa região de onde ele abandonou os dois missionários, perto da Panfilha, é reconhecidamente, na época, um lugar de incidência de malária. E talvez Paulo tenha pegado uma malária aqui, porque diz a Bíblia em Gálatas 4 que ele prega o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física, e talvez ele tenha ficado doente aqui, porque não consta que ele saiu doente de Antioquia, mas consta que ele chegou doente na Galácia. Então, talvez Paulo tenha pegado uma malária no caminho, que ele chama de um espinho na carne, muito provavelmente, lá em 2 Coríntios 12, 7. Isso dá uma dor de cabeça alucinante, afetava a visão. E talvez Marcos deve ter pensado, eu estou muito jovem para ficar doente, vou embora para casa da minha mãe, não vou entrar nessa não. E aí, quando você lê lá em Atos 15, 36 a 41, quando ao término do concílio de Jerusalém, Paulo convida Barnabé para um retorno à viagem missionária, Barnabé sinaliza que quer levar Marcos, que Marcos está interessado em voltar. E Paulo é radical, diz, comigo ele não vai, eu não acho justo, de jeito nenhum. E Barnabé deve ter insistido com Paulo para dar uma chance, para não ser intolerante. E Paulo radicaliza, diz, não, comigo esse rapaz não vai. E houve, por este motivo, uma desavença tal entre Paulo e Barnabé que os dois não caminharam juntos mais. Então, imagine vocês comigo,
O que teria acontecido com Marcos se não tivesse um Barnabé com ele? Eu não sei se você já se sentiu assim descartado, persona não grata. Você não serve para fazer parte daquela equipe pastoral. Você não serve para ser pastor dessa igreja. Você não serve para se juntar a mim no trabalho ministerial. Então, louvado seja Deus, o Barnabé investiu no Marcos. Mais tarde, Pedro também discipula esse Marcos. E esse Marcos vai se tornar um homem muito estratégico, importante, porque ele vai escrever o primeiro evangelho. E Paulo está no final da vida, fazendo uma revisão da sua alma, quando pensa no Marcos e diz para Timóteo: ô Timóteo, quando você vier, meu filho, traz o Marcos aí com você, porque ele me é útil para o ministério. E eu penso que o princípio que Paulo está nos ensinando aqui é muito importante. É o princípio de você, ao lembrar-se que machucou alguém, que feriu alguém, que foi duro com alguém, ter coragem de voltar e pedir perdão. Coragem de rever o que você fez e reconsiderar isso. Coragem de você construir pontes de reconciliação, onde um dia você cavou abismos de mágoas. É muito certo isso, ninguém perde a autoridade espiritual por reconhecer o erro e pedir perdão. Tem muito líder que não sabe o que é pedir perdão, que é duro com as pessoas, que pisa sobre as pessoas, que é implacável com as pessoas e que acha que se pedir perdão ele vai perder o seu status, a sua liderança, a sua autoridade espiritual. Não perde, ao contrário, ao contrário. Então o pastor ele precisa dar exemplo até nesse aspecto, que nós erramos uns com os outros, nós falhamos. E quando nós falhamos, nós temos que ter humildade de reconhecer isso, e rever isso, e consertar isso. Nós não podemos deixar pessoas feridas pelo caminho no nosso ministério. Nenhum de nós está preparado para morrer enquanto tiver mágoas pendentes no nosso ministério, enquanto tiver gente machucada que nós não procuramos para resolver o problema. Bom, mas deixa eu lhe dar um outro princípio que eu acho importante nesse texto. Está aí no versículo 14 e 15. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O princípio é esse. Quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, não dê o troco. Entregue esta causa para Deus. Porque, embora você e eu possamos não fazer inimigos, nós temos inimigos. O mundo vai nos odiar. Se não nos odeia, talvez tenha coisa errada conosco. Porque o mundo odeia Cristo em nós. E é muito importante você compreender que há pessoas que se levantarão contra você, para perseguir você, para ver você no chão. As pessoas, a gente que vai celebrar se você cair, vai chorar se você se levantar. Diz os historiadores que esse Alexandre Latueiro foi quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Agora, o que você vai fazer quando alguém luta contra você, persegue você, fala mal de você, difama você, tenta desconstruir sua vida, destruir a sua reputação, acusa você de coisa que você não fez? Dá o troco? Pagar na mesma moeda? Então, esse texto está nos ensinando que nós não podemos tomar nas nossas mãos a reivindicação da justiça ou da vingança. Nosso papel é pagar o mal com o bem e perdoar e entregar essa causa para Deus. Deus sabe fazer isso. Você e eu não sabemos. Esse é um princípio fundamental, porque às vezes nós somos muito apressados em nos defendermos e muitas vezes usamos armas de calibre mais grosso e armas mais pesadas para atacar aqueles que nos atacaram. E esse é um princípio fundamental no ministério. Bom, mas eu queria só trazer mais dois princípios. Esse texto tem outras lições, mas não quero cansá-los com tantos detalhes.
Mas deixa eu me destacar mais dois. Um outro deles, vejam vocês o verso 21. Nós não chegamos a mencioná-lo, mas ele é importante. Quando Paulo diz para Timóteo, procura, apressa-te a vir antes do inverno. Se você comparar o verso 21 com o verso 9, há uma certa aproximação, porque no verso 9 ele diz, procura vir ter comigo depressa. A grande pergunta é, o que é depressa? A palavra depressa, ela pode ter significados distintos. Pode ser um minuto, pode ser uma hora, pode ser um dia, uma semana, um mês, eu não sei. O que é depressa? Pode variar. Mas no contexto de Paulo para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso, capital da Ásia Menor. Paulo estava em Roma, preso. Paulo sabia que no período dos 3 meses do inverno, e o inverno estava chegando, por isso que ele pede a capa, lá no versículo 13, não se navegava com segurança. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, quando eu disse para você vir depressa, o que eu quis dizer é o seguinte, vem antes do inverno, meu filho. Porque se você esperar os 3 meses do inverno passar para você vir, não precisa nem vir. Já terem sido executado. Qual é o princípio que está aqui? O princípio é este. Há coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter chance de fazer. Há coisas que não podem esperar. Há visita que você não pode deixar para depois. Há um telefonema que você não pode deixar para depois. Há um socorro que você não pode deixar para depois. Há uma oferta que você precisa dar para alguém que precisa de ajuda que não pode deixar para depois. Amanhã pode ser tarde. Então, há algumas coisas, por exemplo, na nossa cultura que me impressionam muito. Eu queria destacar duas. Primeiro, por exemplo, as pessoas mais elogiadas que eu conheço são os defuntos. Eu nunca vi ninguém receber mais elogio do que um defunto no caixão. Aquela pessoa que está ali inerte, só o corpo dela gelado, coberta de elogio. Talvez aquela pessoa em vida nunca escutou aqueles elogios que as pessoas estão como que rasgando cedo em cima do caixão. Se você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Se você tem que enaltecer alguém, destacar as virtudes de alguém, pontuar isso, faça isso, enquanto a pessoa pode ouvir e se alegrar com você. Se você tem que homenagear alguém, homenageie enquanto ela está viva, para dar um abraço em você. A segunda coisa, por exemplo, é que morto recebe mais flores do que vivos. Tem gente que nunca recebeu um buquê de flores e na hora que ele morre, enche o ambiente de coroas de flores. Aquilo não emociona mais aquela pessoa. E uma das coisas que me marcam é os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque a voz do remorso é mais eloquente do que a voz da gratidão. Então, se você tem que dar flores para alguém, dê em vida. Se você tem que fazer alguma coisa para alguém, faça enquanto a pessoa está viva. Se você tem que ir, vá antes do inverno. Não deixa para depois. Quer ver outra coisa? Isso é uma coisa muito comum na cultura brasileira. Até um parente seu está doente, e aí mora até na cidade próxima, e você vai levando a vida, não vai lá visitar, e a pessoa está lá padecendo, sofrendo, você não vai lá para visitar, para fazer oração. Aí de madrugada o telefone toca, o fulano morreu. Está chovendo, canivete, você sai desesperado de madrugada para lá. Para que tanta pressa agora? Você devia ter ido antes, para dar uma palavra, para estar perto, para ser um bálsamo, para ser um amigo. Então, a gente tem que ter pressa para ajudar quando a ajuda é ainda necessária e cabível. Mas eu quero concluir. O último princípio que eu gostaria de destacar é o versículo 18, a parte B. Quando Paulo conclui o seu argumento, depois do versículo 18 é pós-scriptum. Ele diz, a ele, e ele está se referindo a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E, de certa forma, porque o que vem depois é um pós-scriptum, essas são as últimas palavras de Paulo proferidas antes de morrer. Com isso, eu estou dizendo que a melhor maneira de você fechar as cortinas da sua vida, do seu ministério, é dando a Jesus toda a glória. Paulo poderia ter
tecido muitos elogios a si mesmo. Ele poderia estar contando os seus grandes feitos, suas viagens, suas pregações, igrejas plantadas, enfermos curados, até morto ressuscitado. Eu podia estar levantando um monumento a ele mesmo, trazendo à memória das pessoas quão grande ele era. Mas ele encerra a sua vida e o seu ministério, trazendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor Jesus. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta, para mim, é uma das coisas mais sublimes do ministério de Paulo. Fazendo coro com o Salmo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E ele, então, e eu quero fechar aqui com essas três coisas, nos versos 6 a 8, ele vai fazer uma tríplice avaliação da sua vida. No verso 7, ele avalia o passado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No verso 6, ele avalia o presente. Já agora estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. No versículo 8, ele avalia o seu futuro. Quanto a mim, ele diz, no versículo 8, algo sublime. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Eu acho isso bonito, porque é como se Paulo estivesse dizendo assim para Timóteo, meu filho, Nero me condenou à morte, mas eu não me importo com isso. O que me importa, na verdade, é que o reto juiz diante de quem eu vou comparecer já me justificou. Então, eu não tenho mais nenhum crime sobre mim, eu estou quites com a lei de Deus, eu estou quites com a justiça de Deus. Eu, na verdade, Timóteo, eu estou indo receber a coroa da justiça. E essa concepção de Paulo é maravilhosa. E essa é a concepção que você e eu temos, de que o passado foi luta, o presente é sacrifício para Deus, mas o futuro é coroação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos anime, que Deus nos console, e que mesmo diante de uma crise como a que estamos vivendo, nós sejamos consoladores e possamos reanimar as pessoas a viverem com otimismo, ainda que diante de uma amarga pandemia que assola o nosso planeta. Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado pelo privilégio de partilhar com vocês esta palavra. Muito obrigado, reverendo Hernandes Dias Lopes. Um prazer para nós, uma honra muito grande ter o senhor aqui. Certamente essa palavra vai nos abençoou demais, né? E o senhor permitindo, a gente vai colocar ela no YouTube, porque infelizmente muitas pessoas não conseguem entrar, a sala está cheia, 100 pessoas, né? Mas muitos pastores eu tenho certeza que podem ser abençoados e serão, né? Depois, mais tarde, amanhã, enfim. Muito obrigado. Eu queria que o senhor orasse por nós. Realmente não tem sido fácil para muitos líderes. Nós começamos essa reunião aqui sem nenhuma pretensão de números, de nada disso. Apenas eu, o Bispo Maurílio, alguns amigos que pastor Paulo Lima, né, resolvemos reunir aqui e ajudar, e uma palavra de ânimo, o Bispo Laerte e outros. E rapidamente pessoas ao redor do Brasil inteiro, né, se juntaram a nós, pastores, pastoras, líderes. Aqui já passaram muitos líderes que a gente admira, né, como o meu pai, o pastor Cláudio Duarte e tantos outros homens de Deus, né? Josué Gonçalves, e a gente tem tido a oportunidade de ter aqui com a gente líderes de líderes, né? Isso é muito bom. Então eu queria que o senhor, antes de sair, Vamos orar. abençoasse a gente, por favor. Vamos orar, queridos. Amado Deus, nosso coração está grato a Ti por esta reunião tão importante, quando tantos, meu Deus, estão mesmo virtualmente reunidos para encorajamento recíproco, buscando na Tua palavra alimento, sustento, força, ânimo, direção. E nós oramos pelos Teus servos e as Tuas servas, para que sejam fortalecidos com graça, para que sejam reanimados pelo Teu poder, para que sejam ungidos pelo poder do Espírito Santo, para que possam ter uma vida plena
para que possam ter uma família saudável, para que possam ter um ministério frutífero, para que possam ser, meu Deus, consoladores e instrumentos de bênção na vida de milhares nesse tempo de tanta angústia. Que tu abençoes os teus servos, que tu dês a eles também a alegria dos frutos do seu trabalho. E que nesse tempo de crise a igreja possa florescer, que tu mandes um poderoso reavivamento espiritual e que haja uma grande e abundante colheita, Senhor, nesse tempo, para a glória do teu nome. Bendito é o teu nome, porque tu tens preservado os teus servos, poupando a vida deles, a saúde deles, para a continuidade do ministério. Bendito é o teu nome também por aqueles queridos nossos que já foram recolhidos à tua presença. A tua palavra nos ensina que se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Então nós te adoramos também por isso. Louvamos o teu nome nesta a pessoa bendita, que é o nosso glorioso Redentor. O nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém.